né? Vocês sabem qual é o conceito, o que é hoje governança corporativa, sucessão empresarial? Vou trazer para vocês aqui um cenário do que a gente tem visto no Brasil nesses últimos tempos. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, esse é o mercado que a gente está conversando. 75% das empresas, elas não passam da primeira sucessão. O que seria isso? As empresas nascem, são conduzidas pelos proprietários originais, e quando chega um momento sucessório, que alguém não está ali mais, por um motivo de falecimento, falta ou qualquer outro, a pessoa não tem como dar continuidade ao negócio, o negócio tem risco de ser paralisado. Esse é um dado, se a gente olhar hoje, horroroso, né? Pensar que 75% das empresas não vão suceder naquilo que eles vinham prestando. Outro ponto, 90% das empresas familiares no Brasil, 90% das empresas são familiares. Né? A gente falou de só 10% são grandes corporações que conseguem aí angariar recursos, ter facilidades, ter essa cadeia sucessória muito bem definida, né? Ou seja, nós temos um público que 90% das empresas não estão preparadas para o futuro, não estão preparadas para amanhã poder seguir o caminho dela, a trajetória deles. 700, olha esse dado, gente, 790 mil normas vigentes no país. Como que o empresário pensa no dia a dia de vocês? É isso que eu falo, que a gente tem que desmistificar a questão jurídica, né? Como que vocês vão conseguir pensar numa estrutura, numa coisa que funciona num país que tem 790 mil normas? Isso aqui é, desculpa falar, é ridículo, é inconcebível que a gente tenha isso. Dizem agora com a reforma tributária que vai ter um enxugamento de normas, no fundo a gente vê que é uma colcha de retalhos, o empresário fica perdido, muitas vezes ele não sabe como agir porque ele não tem uma estrutura de organização que traga para ele a informação precisa para ele tomar uma decisão. E isso é um dos pontos críticos que eu vou trazer aqui nessa conversa. E 70% das empresas também fecham com menos de 10 anos de atividade, né? Dá até dó quando a gente vê aquelas empresas estrangeiras vindo para o Brasil, 150 anos, 130 anos, sétima geração, não sabe lá nem mais qual é a geração que está à frente. A nossa, infelizmente, não passa da primeira geração, 70% delas. E 100%, isso aqui é um dado, uma brincadeira, das pessoas morrem. Então, se todo mundo morre, todo mundo tem que um dia pensar que, se ele quer deixar um legado, se teve um esforço ali dos patriarcas para criar uma geração, para criar um produto, para criar uma marca, não pode ser perdida aí com o tempo. Então, eu queria trazer esse cenário para dizer da necessidade da gente pensar e conversar um pouquinho sobre a questão de sucessão empresarial. Não sei se vocês estão habituados com o termo, né, mas a sucessão empresarial, na nossa concepção, é uma transferência de capital social, né? Vocês sabem que quando vocês constituem a empresa, no Brasil, fica um registro onde os sócios têm ali um percentual dentro do capital, né, dentro da composição acionária deles. E o que acontece na prática? Em algum momento, isso pode ser transferido para outro, né? Então, quando que acontece? Pode ser desde uma morte, né, a pessoa sai, o empresário, coitado, bate o carro ali na esquina e o negócio dele acaba, né? Pode ser por uma transferência por outro motivo, por exemplo, você fala o seguinte: olha, eu não quero mais tocar esse negócio, estou preparando meu filho para tocar o negócio, então ele está ali ainda presente, mas ele já está querendo passar o bastão, ou ainda para evitar, né, numa política mais longa, de longo prazo, evitar o colapso das constituições, eles pensam em trazer alguém, muitas vezes de mercado, que conheça de outros negócios, que possa trazer sustentabilidade na falta de um verdadeiro administrador ali a longo prazo, né? Então, sucessão, ela envolve o quê? Ela envolve transferência de cotas, tá? E uma outra palavra importante que eu vou trazer aqui para vocês é planejamento patrimonial. Muitas vezes as pessoas fazem confusão. O que vai suceder? Mas o que tem a ver planejamento patrimonial com sucessão? Planejamento patrimonial é outra situação. Planejamento patrimonial é imaginar que durante a sua vida vocês coletam resultados, vocês têm bens, vocês criam estruturas novas, vocês têm empresas, vocês têm ativos que têm que ser preservados. E o que acontece na prática? Se muitas vezes você não cuida desse ativo, a operação leva esse ativo embora lá na frente. Então, muitas vezes a gente pega empresas extremamente endividadas, seja problemas financeiros com bancos, porque naquele intuito de crescer, a pessoa pega o empréstimo, não consegue pagar, e aí tudo que ele construiu na vida dele pode correr o risco de ser perdido. Então eu vou trazer um pouquinho como que a gente faz uma visão de proteção patrimonial. Eu até brinco, eu falo o seguinte, né? A gente só tem uma estrutura segura quando você tem, esse é o princípio básico da segurança, quando você tem operação de um lado e patrimônio de outro. Você não pode ter uma conexão entre eles. Onde você tem operação, você não tem patrimônio, onde você tem patrimônio, você não tem operação. E aí tem alguns benefícios de você trazer muitas vezes para uma organização.
Por que eu vou pôr um patrimônio numa empresa e não deixar no meu nome da pessoa física, né? Porque o sócio vai acumulando patrimônio, ele vai pôr na pessoa física, e infelizmente lá na frente vem um juiz maluco, a gente conhece o juiz da trabalhista, da área civil, vai lá e fala, olha, sabe aquele patrimônio que você construiu lá? Ele vai servir agora para pagar uma dívida. Então, para evitar essa situação, a gente pensa no planejamento patrimonial, onde eu separo a operação do patrimônio, ok? Falando um pouquinho agora, deixa eu só mudar aqui para vocês, da sucessão empresarial, né? Quando que ela ocorre? Eu já adiantei um pouquinho. Você tem os métodos clássicos, fusão, incorporação ou transformação. O que é fusão? Fusão é quando uma ou mais empresas se unem para brigar por uma fatia maior de mercado, né? Nós estamos acompanhando agora a possível compra da Gol pela Azul, né? O que eles estão fazendo? Provavelmente um processo de fusão, onde as empresas vão tentar unir forças aí para buscar angariar uma fatia maior do mercado. Isso muitas vezes é interessante para aumentar o market share de uma companhia e tudo mais. E aí vocês sabem, hoje nós temos o CAD, que é um órgão que fiscaliza essas incorporações, né, que ela vê se isso pode ou não pode acontecer, mas é um método utilizado. E ela tem algumas vantagens. A fusão muitas vezes ela traz para o empresário a possibilidade de aproveitar aquilo que a empresa tem de bom, né? Então ela leva um acervo técnico, por exemplo, uma construtora, ela consegue carregar todas as obras, todo o histórico de obras, né, que ela geriu durante a vida inteira dela, e esse talvez seja o maior valor dela. Então a fusão é um estilo societário que traz essa possibilidade de você unir forças ali num determinado objetivo, né? Incorporação é uma empresa incorpora outra, então você tem a incorporação que você tem uma empresa que tem, por exemplo, um prejuízo, uma empresa que tem um lucro. Aconteceu com o Santander, quando comprou o Banespa, por exemplo, pega-se uma empresa com prejuízo, pega-se uma empresa com lucro, traz para o mesmo CNPJ, né? Para quê? Para que aquela empresa possa utilizar, por exemplo, de um prejuízo que a outra empresa tem. Então, isso seria um procedimento. Existem algumas diferençazinhas técnicas entre incorporação, fusão, cisão parcial. Cisão seria quebrar a empresa em dois. Olha, eu vou tirar a parte ruim para um lado, ficar com a parte boa. Então, você tem alguns estilos societários que, dependendo do que você for fazer, você escolhe ali dentro da legislação um tipo societário desse, tá? Venda do estabelecimento é outra forma de suceder, então empresas que são preparadas para ser vendidas, isso tem um time e um jeito de ser feito, né, que a gente hoje ouve falar no mercado, as valuation, o que é valuation? Não é nada mais do que uma avaliação de mercado, do tanto que essa empresa gera de caixa, e sobre ele é feito um multiplicador, que a gente chama de múltiplos de EBITDA, tem várias formas, né, para ver quanto vale o negócio. Então, isso muitas vezes é importante. Muitas vezes você tem que organizar a sua empresa para transformar ela num valor vendável para passar o bastão. Por que a pessoa vende? Porque ela muitas vezes não tem uma sucessão, né? Eu chego muitas vezes para um empresário de 65 anos e falo, Fernando, eu tentei minha vida inteira fazer o meu filho se interessar pelo meu negócio e não se interessou. E o que eu faço agora? Então, essa dúvida, essa preocupação do empresário, ela é muito latente, né? E a gente não tem dessa cultura de gerações e gerações, né? De passar o bastão mesmo, que a gente chama. Então, é importante também, quando for fazer uma venda, saber os motivos reais da venda para tentar trazer o melhor benefício financeiro. E a alteração de quadros societários. Muitas vezes você tem entrada e saída de sócios, seja porque tem mais de um sócio, ele morre, e os herdeiros vêm fazer parte do quadro. Lembrando, gente, que tudo isso é muito importante, porque quem define tudo isso, no caso do Brasil, é o seu contrato social. Tá? Então, muitas vezes, se você não estiver atento, e toda a junta comercial, ela obriga que algumas cláusulas existam, então a gente sempre tem que ficar atento a isso, tá? Que se você não tiver previsão naquela cláusula contratual, num eventual falecimento, num eventual problema, você vai suceder de uma forma não positiva, muitas vezes trazendo quem você não quer para o seu grupo empresarial, tá? E é aquela estatística que eu passei para vocês, né? Que 75% das empresas familiares no Brasil fecham após serem sucedidas pelos herdeiros. Isso mostra a necessidade, tratando o nosso tema, da gente falar um pouco de governança corporativa, que é, será que eu botar meu familiar nesse momento num negócio que ele nunca tocou é o melhor caminho, né? Muitas vezes achando que vai preservar o patrimônio da família, e muitas vezes o que a gente vê é o contrário, o patrimônio sendo degringolado. Tem aquele ditado, né? O vô constrói, o pai mantém e o filho destrói. Isso não é uma verdade, eu acho que muitas vezes isso é besteira. Se as empresas se preparam, não é bem isso. Muitas vezes os filhos vão melhores que os pais, que vão melhores que os avós. Então, mas isso é uma cadeia que, se a gente não tiver cuidado lá na frente, ela pode acontecer, tá? Falando um pouquinho agora dos desafios e estratégias para essa sucessão, né? Então tá, Fernando, você está falando tudo isso por quê? Começa, gente, na escolha dos herdeiros, né? A escolha dos sucessores. A gente tem aqueles que a lei nos obriga,
né? Eu brinco o seguinte: eu faleci, eu tenho 2 meninas, minhas filhas obrigatoriamente vão receber herança. Sim, no Brasil é assim. Nos Estados Unidos, aquelas conversas que a gente vê, eu quero deixou para o papagaio, deixou para a empregada, muitas coisas são verdadeiras. Lá você tem uma legislação muito mais aberta. No Brasil, não. Você tem as regras de direito privado, que a gente chama, elas são cogentes. O que são regras cogentes? São regras que a gente não pode alterar. A gente é obrigado a seguir aquela regra. Tá? Em questões sucessórias no Brasil, elas são todas cogentes. Então você não pode chegar simplesmente e falar, não quero deixar nada para esse aqui porque eu não gosto dele, esse herdeiro aqui não vai receber. Isso não existe. Né? Só são em casos excepcionais, quando ele atenta contra a figura do herdeiro, do falecido. Então, assim, não é comum. Então, na prática, todo mundo vai herdar. E aí, imagina só, ele herda, aí seu filho fez o favor de casar com uma moça que você não gosta, que você imagina que ela não tem um bom antecedente, amanhã essa moça pode estar ingressando no seu negócio. Então, a questão da escolha dos herdeiros, dos sucessores, ela é importante, porque no contrato você pode amarrar, isso é interessante, gente, presta atenção no que eu vou falar aqui, vocês amarram a questão sucessória, dizendo quem vai ou não vai entrar no contrato social, dependendo do que acontecer com a empresa. Isso é viável no Brasil. Tem algumas regras, mas é uma possibilidade real de ser feita, tá? Estratégias fiscais e financeiras para otimizar a sucessão. Vocês sabem que quando morre, quem já passou por um processo de inventário sabe o quanto é caro e moroso, né? A sucessão empresarial, ela traz um benefício tanto do ponto de vista financeiro como fiscal. Ou seja, você já prepara a sucessão, primeiro, para não dar briga. Eu vou brigar com vocês não vão brigar, já está definido dentro da cadeia hereditária como vai acontecer. E nessa sucessão você ainda tem uma economia fiscal e tributária que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? E a importância da comunicação envolvendo a família. Por quê? Muitas vezes a gente vê diversos conflitos familiares porque o patriarca não abre para a família uma pretensão, por exemplo, de deixar um filho à frente do negócio. Ninguém da família sabia e simplesmente ele morre do dia para a noite. Chega alguém lá e fala, agora eu tenho que assumir. Virou pro fulaninho lá que eu imaginei que não ia ser o melhor sucessor, o pai deixa para ele lá, por qualquer motivo, por testamento, de alguma forma, que ele que vai assumir o negócio. Eu acho que a gente evita muito problema pensando que o que é conversado e combinado em vida é mais fácil de você sustentar. Porque depois que a pessoa, os direitos, as obrigações daquela pessoa são transmitidos, a gente tem muito mais dificuldade de desfazer. Então o ideal é que a gente sempre comunique aqueles entes que a gente acredita que possam ser sucessores, pode ser até um primo, um parente não tão próximo, mas isso tem que ser previsto, isso tem que ser falado, porque lá na frente isso gera problema e gera discussão familiar sem fim. Muitas vezes a empresa quebra, não porque ela não é boa, porque tem uma briga familiar que leva ela ao insucesso, infelizmente. Questão de testamento, que hoje no Brasil você pode testamentar 50% de tudo que você tem na sua vida. Então, se você quiser deixar para alguém 50% do seu patrimônio, pela legislação brasileira você pode hoje, tá? 50% não, tem que seguir uma carteirinha lá de cara crachá, de herdeiros necessários, né, que tem que ser respeitados. Doação em vida, né? Hoje a legislação brasileira aceita a doação em vida, então durante a vida esses herdeiros, esses sucessores podem vir transferindo os patrimônios, isso tem uma vantagem também, em risco de endividamento da empresa. Então, já quero deixar uma casa para o meu filho, porque se um dia essa empresa se endividar, ele vai ter onde morar. Então, a doação é um caminho, tá? Planejamento tributário, porque no fundo tudo isso envolve um custo. E aí tem um custo aqui, que o Estado de São Paulo, nós estamos no Estado de São Paulo, mas todos cobram, está tendo até um projeto de lei que deve aumentar isso no próximo ano, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. Então, quando alguém morre, você é obrigado a pagar para o Estado um percentual sobre o montante de patrimônio que você tem. Isso tudo pode ser minimizado se você antecipa isso, tá? E acordo de sócios, a gente chama acordo de cotistas. Vocês podem deixar definidos num acordo de cotista, seja de um falecimento, seja da necessidade de sair um sócio. Muitas vezes empresas quebram porque um sócio quer sair, não se acerta com o outro em questões financeiras, não tem previsto isso no contrato, e a hora que a briga deu, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado e a empresa paralisa, tá? Então eu trouxe aqui um cenáriozinho da importância desse planejamento de sucessão. Nós estamos falando de 3 pontos aqui no final da história. É propriedade, família e gestão. Né? Se vocês olharem esses cenáriozinhos, eles dão exatamente essa noção. Muitas vezes o cara acha assim, eu sou proprietário, então eu sou da família, eu tenho que fazer gestão. Não necessariamente. Então, muitas vezes, você ser proprietário significa você receber alguma coisa que você talvez não tenha capacidade de fazer aquilo acontecer, mas você recebe aquilo por uma herança, por uma doação, e você vai transformar aquilo numa questão a longo tempo de sustentação da sua família.
E, ao mesmo tempo, a família tem que entender que nem todos os membros dela, muitas vezes, estão preparados para assumir o negócio. E gestão? Gestão, muitas vezes, você depende de terceiros. Você tem a gestão. O que é o melhor universo? Fernando, qual é o melhor universo? Você tem uma família que todo mundo vai ser proprietário, todo mundo é da família e todo mundo sabe gerir. Bom, eu conheço pouquíssimos casos que isso aconteceram no Brasil. Então, partindo da lógica das três bolinhas, como que eu faço isso dentro do universo de forças? Que eu tenho, de um lado, a propriedade que essa sucessão me traz. Eu tenho a família ali embaixo brigando por interesses. E eu tenho uma questão de gestão que eu preciso olhar para que ela não se perca nesses dois lados. Se eu pudesse dar uma opinião, a primeira caixinha que você tem que olhar chama-se gestão, né? Porque é dali que você consegue trazer todo o resto. Os resultados vão conseguir ser aflorados, tá? Então, nesse sentido, eu já comentei um pouquinho, você tem vantagens tributárias na sucessão empresarial. Quando você faz uma sucessão empresarial, você pode fazer uma doação, por exemplo, durante o curso dessa sucessão. Eu já quero ir doando algumas coisas para o meu filho. Por exemplo, no estado de São Paulo, você tem isenções tributárias que aquele imposto que você pagaria no falecimento, hoje, até R$ 87.500, no estado de São Paulo, isso muda todo ano, porque ele é atrelado ao valor de UFESP, né? Então, todos os estados têm suas regras de isenções tributárias, onde quando você programa essa sucessão, vai transferindo essas propriedades, esses valores, essas cotas durante a vida, muitas vezes você não é tributado. 87 mil por ano, qualquer pessoa pode doar a outra, isenta de qualquer imposto. Em compensação, se você passar desse valor, você vai pagar 4%. Imagina você tem que doar 1 milhão. Você teria duas situações. Eu vou doar isso aqui durante 10 anos, eu vou doando um pouquinho por ano. Chego lá na frente, eu consegui doar o que eu queria sem risco e sem pagar imposto, sendo que se você fizer de uma única vez, você vai pagar aqui no estado de São Paulo, por exemplo, R$ 40 mil para fazer essa doação. Então, você tem isenções atreladas a doações. Você tem, por exemplo, uma situação que você fala assim, Fernando, eu quero doar, eu já quero pensar lá na frente, já vou deixar uma cota para um para outro, mas eu quero gravar essa cota, eu quero proteger essa cota. No Brasil você tem várias formas, você já deve ter ouvido falar de usufruto. O que é usufruto? Usufruto é quando você põe numa cláusula que eu te passo a propriedade desse imóvel, mas todos os valores que aquele imóvel der de uso ou fruto são meus. Eu já te dei a propriedade, esse imóvel é seu, porém a posse é minha ainda. Então, se esse imóvel está alocado, enquanto eu estiver vivo, a locação vem para me sustentar. O dia que eu falecer, você só vai baixar o usufruto, esse imóvel é seu. Se você faz uma cláusula dessa, por exemplo, você tem uma economia no estado de São Paulo, se você gravar com usufruto, que você paga só 2/3 dos 4% que você pagaria de TCMD. Então veja como é interessante, você diminui a questão tributária do valor que você vai pagar, né? Porque você está saindo de 4% para uma alíquota de 2,33%. E mais do que isso, você ainda protege aquele patrimônio, que aquele patrimônio deixou de ser seu, já está para quem você quer, só que eventualmente ainda sob a sua tutela em relação aos benefícios que aquele imóvel traz. Tem uma cláusula no Brasil também que é permitida, que quase ninguém sabe que existe, que é a reversão. O doador pode doar um patrimônio e lá na frente ele pedir a reversão desse patrimônio. Por exemplo, um pai doa para um filho um bem, ou uma cota societária. Se ele morrer, se o filho morrer antes que o pai, porque pela ordem natural da vida, e assim eu também espero que eu tenha filhas, a gente não quer, eu acho que ninguém quer enterrar um filho, né? Então, a ordem sucessória aqui, que a gente espera hereditária, é sempre do mais velho para o mais novo, né? Então, se você seguir essa lógica, se um filho, porventura, falecer antes que o pai, aquele bem que foi doado, volta para o pai. Ao invés de descer para a cadeia sucessória do filho, se ele arrumou uma mulher, tem outros filhos, ele volta para o doador, para ele poder definir de novo o que ele quer fazer com aquele ativo. Esse é um outro caso importante. Então, assim, você tem cláusulas de proteção que são atrelados a isso, tanto para a cota da societária que você tem dentro da sua empresa, ou o patrimônio que você está gerindo dentro ou fora dela. Então, isso hoje é permitido por lei. Temos outras aqui, como incomunicabilidade. Pô, meu filho casou com uma mulher estranha, a mulher casou com um cara estranho, enfim. Você pode deixar uma cláusula que aquele bem, independente do regime de casamento, ele não vai comunicar. Ah, eu casei num regime X, Y, Z, amanhã a pessoa separou de mim. Aquele bem, eu como doador defino se ele vai ser comunicável ou incomunicável com aquela pessoa que eu estou doando, ou a cadeia sucessória dela. Até isso a legislação brasileira aceita. Então entendam, gente, que aqui, quando a gente fala de sucessão empresarial, a gente tem que pensar em dois cenários. É a continuidade do negócio, né, pensando naquelas pessoas que impulsionam o seu negócio, e a proteção daquilo que você criou. Então aqui eu estou entrando um pouco mais no lado da sucessão empresarial para a proteção, tá? E as holdings familiares, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é um planejamento patrimonial.
Ali você já define muito claramente todas essas regrinhas que eu estou trazendo para vocês, vocês podem deixar em concreto numa empresa só patrimonial. Então eu deixo a sucessão empresarial das cotas, que é a minha empresa operacional, de um lado, porque se der um problema aqui, a empresa é afetada e não os sócios, e do outro lado eu trago a proteção patrimonial familiar através da holding familiar, ok? Deixa eu seguir aqui, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, tá bom? Erros comuns, né? Eu gosto de dizer onde a gente erra, né? Nessa trajetória da vida, vamos falar assim. Primeiro, não preparar sucessor. Todo mundo tem que pensar que ninguém aqui, todos nós somos falíveis, como eu falei, tem que pensar que se você quer ter um negócio que continue no tempo, a gente tem que ter sucessor preparado. Isso não envolve necessariamente que sejam pessoas da nossa família, porque muitas vezes, infelizmente, a gente não tem filhos, ou não tem para quem deixar, a gente pode preparar por outras formas, tá? Eu vou falar um pouquinho mesmo. Não revisar o planejamento regularmente. O que eu digo? Não tem nada na história que eu conheça que ela não tem que ser reavaliada, né? O momento econômico que a gente vive hoje é diferente de 2 anos atrás, que vai ser diferente provavelmente daqui dos próximos 2 anos. A forma que a gente não, muitas vezes, né, fala, questão partidária, não é questão partidária. A gente é diretamente influenciado por terceiros o tempo inteiro. Não estou falando da sua organização onde você tem um controle de tudo. Tudo bem que você tem os melhores controles ali, que você acha que sua empresa está à sua mão. Mas do dia para a noite, nós tivemos lá, né, quem lembra do Plano Collor, eu já sou mais velhinho, devo lembrar, eu ainda era novo, mas não que eu me recordo bem, quando ele fez o confisco de poupança. A gente nunca tinha tido na história do Brasil um confisco financeiro, do dia para a noite, fizeram um confisco. Pessoas que tinham dinheiro depositado nas contas perderam todo aquele direito de acesso àquele patrimônio deles instantaneamente. Então, eu digo que talvez, para quem mora no Brasil e pensa em ter um negócio aqui, né, nós somos primeiro corajosos, né, em razão de todos os dados que vocês viram lá no início do que é esse mercado que a gente está hoje, né, que a empresa não sucede, as empresas fecham com menos de 10 anos, todo esse histórico é um histórico triste e verdadeiro. E para quem quer continuar, tem que pensar, sim, em revisar o tempo inteiro, mesmo aquele planejamento que você criou, imaginando que aquele era o melhor cenário, tá? Outra situação, não considerar impostos e custos. O que acontece muito aqui, gente? Muitas vezes, quando a coisa vai se alongando, a pessoa procura, eu brinco que ninguém procura um advogado, né? Eu ganhei na loto, doutor, não sei o que fazer com o meu dinheiro. Não, não é assim. Ele procura você assim, Fernando, estou entrando num cenário catastrófico, não tenho filho, não tenho ninguém para deixar, minha empresa está começando a ter problema, está vindo dívida para tudo que é lado, o que eu faço agora? Aí você vai lá e traz uma solução para o cara, fala, olha, dá para você fazer isso, e fala, quanto custa? Aí você vai lá e fala, puta, eu não tenho dinheiro. E vocês sabem bem, para quem já comprou imóvel, já fez qualquer movimentação patrimonial no Brasil, o quanto que os cartórios, o quanto custa essa movimentação financeira hoje. Gente, não é pouco dinheiro e muitas vezes inviabiliza tudo. Então, se você me perguntar, Fernando, tem que olhar para isso o quanto antes. Porque isso é um custo que, se você ainda está no momento produtivo, você consegue diluir, fazer aos poucos, chegar lá na frente e chegar naquilo que você quer. Se você não olhar para isso, provavelmente, num futuro próximo, na hora que você quiser fazer essa movimentação, o custo não é suficiente, ou os impostos que geram essa operação são absurdos. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Se vocês venderam um imóvel numa pessoa física hoje, vocês pagam 15% de imposto de renda por ganho de capital. Então, seu imóvel está declarado por 100 mil, você vendeu por R$ 1 milhão, a União vai te cobrar 15% sobre esse spread, essa diferença do 1 milhão para 100 mil. É isso que o empresário paga. Em contrapartida, se você tivesse com esse bem dentro de uma empresa, de uma holding, e fosse fazer a venda dele, você pagaria menos de 6%. Imagina um imóvel, pelo valor que ele possa ser vendido, o quanto isso pode representar. Isso é um exemplo simples, por que a gente tem que levar em consideração impostos. Se você recebe um aluguel na pessoa física, ele é muito mais tributado do que numa pessoa jurídica. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu quero fazer uma holding, não sabe nem o que ela serve. Gente, holding é o seguinte, holding é uma empresa com objeto de administração de bens próprios e impróprios de terceiros, ou seja, ela administra o bem que você tem, ou bens que você vem adquirir de terceiros, ela pode administrar. Então ela é uma empresa que ela sempre tem que ter só ativos e poucas obrigações. Você não pode endividar uma holding. A holding não pode pegar um empréstimo no banco, ela não pode fazer um financiamento, tudo que é risco fica na operação. Por isso que, eu falei para vocês no começo, uma das vantagens de fazer sucessão empresarial é pensar em separar a operação de patrimônio já. Porque você, se eventualmente tiver um problema aqui, não afeta o outro lado da moeda. E não documentar decisões, né? Esse é um assunto interessante, porque muitas vezes, uma dica para vocês, sempre que vocês forem fazer, não importa com quem, alguma organização empresarial,
Eu falo assim, tira um retrato do momento que vocês estão fazendo. Bom, estamos fazendo uma empresa nova, ou estamos fazendo uma holding, mexendo na nossa estrutura nesse mês. Tire um cenário da sua empresa nesse mês. Por quê? Porque se lá na frente você tiver que discutir por um problema futuro que você nem imaginava, se você tiver provas do momento que você fez, o que eu digo do momento? Se a sua empresa estava saudável, depois lá na frente se endividou. Temos fraudes, tem várias coisas que o judiciário tenta alegar, você evita tudo isso. Porque você vai dizer o seguinte, quando eu fiz a operação estrutural da minha empresa, eu tinha esse cenário. E esse cenário, ele era um cenário legal, que me permitia. Porque no futuro, quando você é indagado sobre uma operação que você fez, você não vai ter documentação. Então lembre sempre dessas situações, que esses erros comuns, lá na frente, muitas vezes a pessoa acha que ela está protegida, mas ela não está. Seja por questão sucessória, que a documentação é o que vale, né? Lá na última linha é isso que o juiz vai decidir se precisar ter uma discussão. E aí, voltando, né, eu já falei um pouquinho para vocês, o planejamento patrimonial. Então, o que eu queria sedimentar com vocês? Primeiro, se ficou claro o que é sucessão empresarial. Sucessão empresarial é a transferência das cotas, é a transferência dos ativos. Aqui eu estou falando já do planejamento patrimonial, que muitas vezes ele está dentro do conceito macro de sucessão, mas ele não vai acontecer dentro da sua empresa. Ele vai acontecer paralelo à sua empresa. Isso é planejamento patrimonial. É um sistema de salvaguarda, tá? Que a gente tenta o quê? Estreitar segurança financeira e jurídica para vocês. Ah, mas tem milagre, Fernando? Não tem milagre. Eu brinco muito, lógico, a gente tendo tempo, não sei se a gente vai conseguir discutir hoje, mas assim, você tem estruturas complexas, por exemplo, que hoje um sócio pode entrar como investidor anjo, né? Não sei se vocês já viram o Shark Tank, quem gosta de ver lá aqueles investidores malucos que vão entrar em negócios que não sabem se vão dar certo. Vocês acham mesmo que um cara desse põe o dinheiro, o capital dele a risco? Não põe. O que esse cara faz? Ele vai lá, ele fala, eu vou injetar dinheiro no seu negócio, eu vou ser um sócio seu, mas para eu ser sócio seu eu preciso ter uma segurança, porque se você fizer uma burrada, eu não quero afetar meu negócio, que é minha galinha de ouro aqui que me traz o dinheiro. Então hoje no Brasil, por exemplo, existe um tipo societário previsto no Código Civil, que chama Sociedade por Conta de Participação, onde você tem um investidor que é um investidor anjo e tem o sócio, que a gente chama de sócio oculto, e tem um sócio chamado sócio ostensivo. Mas isso é legal, Fernando? É legal. Quantas pessoas sabem disso? Então, muitas vezes você pode entrar no negócio para fazer uma organização societária sem você vincular seu risco. Isso é um planejamento patrimonial. Eu não vou entrar, botar meu patrimônio a risco num negócio que eu não sei o resultado. É um investidor anjo, o cara que vai pôr numa startup um dinheiro e não sabe se amanhã ele vai ter como receber. Bom, então o que eu faço? Vamos montar uma estrutura que, se der tudo errado, e a gente fala, né, o advogado tem que pensar sempre com a cabeça ruim, né? Eu falo, a gente parece advogado do diabo. Mas é assim que a gente se resguarda. Por isso que eu estou trazendo um pouquinho para vocês refletirem quando for falar de planejamento, tá? Seguindo aqui, eu comentei com vocês, holding nada mais é, se você pegar o conceito de holding, é segurar. São empresas que seguram de fato. Eu gosto de trazer muito o exemplo do Antônio Emílio de Moraes, porque eu acho que é um exemplo que todo mundo conhece, né? O Antônio Emílio foi uma das primeiras pessoas a falar de holding. O que a gente fala? Ele montou uma empresa chamada Empresa Guarda-Chuva. O que é a Empresa Guarda-Chuva? O cara tem lá em cima da instituição dele uma holding, e ele vai participar de diversos negócios operacionais aqui embaixo. Por isso que é um guarda-chuva. Então ela vai ter aqui uma transportadora, ele tinha lá uma parte que ele dava dinheiro para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, ele tinha o Grupo Votorantim. O que ele faz? Ao invés dele ser sócio, pessoa física direto, com risco de sucessão, com risco de vários problemas tributários, familiares, ele põe uma empresa dele representando ele em diversos negócios. Isso é uma forma também de fazer uma holding. Então a holding ela pode ter tanto uma característica de proteção, como uma característica de tirar a pessoa física como investidora e trazer uma pessoa jurídica. Você tira o seu CPF e põe um CNPJ para te representar. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de holding pura. O que é holding pura? É a holding que só tem ativo. É a holding que não vai assumir obrigação. É a holding que a família quer deixar para os bens dos herdeiros, dos parentes e tudo mais, tá? Como eu falei para vocês, vocês têm reduções para isso. Vocês têm empresas hoje que tem um método de transmissão de ativo muito simples, você faz uma alteração no contrato social, você já consegue, do dia para a noite, você não tem que abrir uma sucessão, muitas vezes já está definido na própria holding, quem vai ser o administrador no caso de falecimento, vai 1, 2, 3 assinar, 3 filhos, 3 irmãos, é o primo, é o parente, você já deixa tudo montado, que se eventualmente acontecer alguma coisa, automaticamente essa sucessão já acontece. Não tem litígio, não tem discussão, e você está protegido, tá? E
ele serve no final para um método para fracasso numa sucessão empresarial, gente. Como vocês viram, se a gente só olhar para os dados que eu apresentei no início, a gente tem que levar isso em consideração sempre. Se 70% das empresas não vão passar da primeira geração, não que eu estou dizendo que são más administradores, a gente vive num país, como eu mostrei para vocês, mais de 70 milhões de normas. Nós estamos na iminência de entrar numa reforma tributária, e eu confesso para você que eu estudo ela todo dia, não sei nada dela. Por que a gente não sabe nada? Porque o Congresso ainda vai votar todas as leis complementares, a gente não sabe o que vai sair de lá. Agora, imagina eu dando uma orientação para o cliente, falar, meu amigo, não, fica tranquilo que isso aqui está sendo resolvido, o Congresso está olhando, não sabemos, é um arcabouço de leis. Então, eu preciso fazer o que me cabe, que é gerar proteção, no caso, para suceder, tá? Evoluindo aqui, chegamos a um conceito tão falado, que as pessoas falam, que é a governança corporativa. Para quem esteja mais familiarizado, por exemplo, pessoas que gostam de uma atividade de risco, vai, por exemplo, comprar uma ação da Petrobras. Não sei se vocês estão vendo a disputa que está dentro da Petrobras, indica o presidente, não indica o presidente, vai para o conselho, não vai para o conselho. Por que isso? Porque nessas empresas, quem manda é um conselho. Quem manda mais que o sócio que está ali na bolsa, que comprou uma cota daquela empresa, ele tem uma participação direta do resultado daquele negócio, não é ele, é um conselho. Aqui vem um conselho de governança corporativa. E aqui, gente, tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele traz em dados estratégicos e financeiros que as empresas que têm governança corporativa implantadas são as empresas que não vão, provavelmente, estar naquela estatística de 70% de empresas que não vão para frente. O que é governança? Alguém está familiarizado, já teve acesso a uma conversa sobre governança? É conjunto de estruturas, estrutura mesmo. Então, você vai organizar a sua empresa para garantir transparência. Por que transparência? São os conceitos básicos, são os princípios básicos da governança. É transparência, responsabilidade e equidade na gestão da organização. Transparência. Ninguém quer investir, ninguém quer estar num negócio que não seja transparente. Né? Eu acho que hoje em dia, vocês acompanham desde LGBT, compliance, que cada dia se fala mais, quer dizer, as empresas hoje, amanhã, para vocês poderem estar no mercado competitivo, ser um player importante, provavelmente vocês vão ter que ter uma lei muito rígida de LGPD, de controle de dados, de informações. Isso tudo está atrelado à política de transparência, para as pessoas saberem exatamente para onde sua empresa está andando. Se vocês não tiverem isso implantado, a empresa de vocês precisam urgentemente implantar sistemas de controle, de proteção, de informação, que garantam que aquilo que vocês estão divulgando, por que a gente pega o valor econômico e olha lá nas últimas páginas um monte de balanço publicado? Para dar transparência, para mostrar que aquela empresa é séria. E com tudo isso nós estamos vendo o caso das Americanas, né? Que, infelizmente, uma empresa de auditoria, uma das maiores do mundo, lá, validou um balanço, não estou aqui para opinar, mas estamos aí vivendo um problema sério, porque a transparência ali, os investidores que estavam envolvidos estão tendo um prejuízo em razão de dados que foram informados, né? Responsabilidade é, ninguém, gente, deixa de fazer ou deixar de fazer se não tiver uma responsabilidade na mesa, né? Eu acho que a gente, quando olha para a gestão, muitas vezes fala assim, ele é filho do dono, então ele pode fazer o que ele quer. Não, não pode. Na empresa ele não pode. Na empresa ele tem regra, tem que seguir critérios, tem que respeitar a hierarquia. Isso faz parte da responsabilidade. E isso é um dos conceitos da governança corporativa. Tá? E gestão de organização. Né? Como que eu organizo esses caras? Quem está aqui comigo? São pessoas que estão preparadas? Eu brinco sempre o seguinte, eu não sou dono da razão, mas eu tenho um conceito que eu trago comigo sempre. Por que muitas vezes a gente vê um ministério indo bem, outro ministério indo mal? Se vocês forem reparar, você colocaria na empresa de vocês, você tem uma empresa de engenharia, você colocaria um cara para gerenciar um projeto que não fosse dinheiro? Não, você vai contratar um engenheiro porque você sabe que você precisa para aquele cargo. O que o Estado faz aqui? Muitas vezes ele tem lá um cargo, Ministério do Turismo. O cara não entende nada de turismo. Põe um cara lá para administrar a pasta. É isso que eu estou falando. Gestão de organização. O Estado deveria seguir a mesma regra que a iniciativa privada segue. Se o cara tem competência, ele está ali à frente do cargo. Senão, não. Eu não posso contratar um advogado se ele não passou na AB. Vou falar, vou contratar um cara aqui no escritório porque eu gosto dele. Não, ele não pode. A legislação é um órgão de classe regulamentado. E a empresa não pode pensar diferente. Vocês têm que ter muito clara a gestão da organização de vocês. E é nesses conceitos que a governança corporativa pega. Continuando. Garantir estratégia de negócio sendo seguidas. Você não pode ter um desvio de estratégia, não que ela não tenha que ser revista. Lembre que eu falei lá atrás, revejam sempre. Mas definiu, siga. Não tá bom? Para e corrige. Mas não seguir não dá. Aí fica aquele
questão do barco navegando num oceano sem fim. Não funciona. Maneira de valorizar a imagem da empresa promovendo bons valores. Quando vocês, gente, implantam uma política de governança, o mercado vê diferente. Se hoje vocês resolverem transformar uma empresa limitada numa SA, uma sociedade por ações, abrir o capital, muitas empresas falam assim, eu vou buscar dinheiro na bolsa, vou fazer um CRI, vou fazer um CRA, vou fazer várias operações financeiras. Você só vai conseguir chegar nesse nível, que normalmente é onde está o dinheiro barato, é onde está a oportunidade grande, para quem pensa num escalonamento e crescimento de uma companhia, tem que ter isso em mente. Você tem que ter valor na sua imagem. Sua empresa tem que ser valorizada pela imagem que ela passa para o mercado. Minha filha sabe desde os 2 anos de idade que é o McDonald's, aquela porcaria daquele M do McDonald's bateu na cabeça dela porque ela lembra da batata, sabe que ela quer ir lá comer batata. Né? Então é aquela questão subconsciente do cara valorizar a imagem. Como que a gente faz isso? Né? E evitar abuso de liderança para prevenir colapso. Né? Esse é um ponto importantíssimo, que é recorrente, gente, em empresa familiar. Infelizmente, a gente trabalha há muito tempo, eu trabalho há quase 20 anos de organização de empresas familiares, e a gente vê muito essa questão interna de colapso por liderança, né? Como eu brinquei com vocês, o filho do dono pode tudo. Não, ele não pode tudo. Ele pode dentro daquilo que foi dado de alçada para ele. Muitas vezes o risco está aí. E aí o pai, a mãe fala, nossa, eu na minha vida inteira eu fiz tudo isso para pensando em deixar para ele. Eu falo, então, se você está pensando em deixar para ele, é mais um motivo de muitas vezes você não pôr ele no negócio. Porque não está preparado para o negócio. A governança vem exatamente nessa linha. Ele está preparado? Ele consegue assumir a responsabilidade que ele está ali? E aqui vem os benefícios, né? Então, melhora a tomada de decisão. Por quê? O que é a governança? Eu vou depois passar um passo a passo. Mas uma organização, uma reestruturação do seu negócio. Do ponto de vista de estrutura e decisões. Então, você vai melhorar a decisão. Aquela velha ditado, quem pensa melhor, 1 ou 10 cabeças? Muitas vezes você está olhando, a gente está tão envolvido na operação que a gente está mitigado a não perceber o nosso erro. E vem um cara de fora, que eu não gosto da palavra, vem um consultor. Não é um consultor, o cara só está olhando uma coisa que você não está olhando naquele momento. Não é o consultor que falou, é que a gente está tão viciado ali no nosso problema que a gente não enxerga. E a melhoria da decisão só ocorre na hora que a gente tem esse tempo para olhar para fora. Ou que não somos nós, tem pessoas mais gabaritadas para isso. Aumento de confiança do investidor. O investidor que quer pôr dinheiro, ele quer ter certeza que o cara que está ali na frente do negócio dele, primeiro, a maioria dos conselheiros de empresas, eles não têm participação no resultado da empresa. Eles recebem para prestar um serviço para a empresa. Eles não estão pensando se no final do ano deles eles vão, que nem a Vale, distribuir lucro ou não. É lógico que eles têm que oferir lucro para ser um bom conselheiro, mas não é essa a intenção do conselheiro que está ali. A intenção do conselheiro que está ali é dar resultado independente de quem está recebendo ou não recebendo. Diferente, gente. Redução de risco, evita problema e fraude, nem tem o que falar. Quanto mais transparência vocês trouxerem, mais controle vocês trouxerem, vocês evitam, né? Dei o caso da Americanas, que eu acho que foi uma falta de controle ali, né? Na minha opinião. Não precisa necessariamente de presença familiar, são aquelas empresas que eles não têm sucessores, não conseguem fazer isso, porque muitas vezes a governança ela vem para isso, para garantir que, mesmo sem um herdeiro necessário, a gente possa seguir o negócio, né? E eficiência operacional, nem se fala que muitas vezes, quando a pessoa traz um problema, eu falo assim, o escritório de advocacia só serve para uma coisa, a gente vê tudo que dá errado, né? Então é um empresário X que deu errado e também vê o que dá certo, claro. Você muitas vezes vê um cara que era caminhoneiro e hoje é dono de uma transportadora. Né? Como que esse cara, o cara era um torneiro mecânico, hoje ele tem uma empresa de estamparia. O que esse cara fez? Né? Ele com certeza, em algum momento, ele precisou de melhoria na operação dele. Porque no fundo, cada centavo hoje, né, para trazer competitividade é importante. E onde a gente tira isso? Muitas vezes dentro da operação. E a governança ela tem um pé muito forte nessa questão da operação funcionar, tá? E aqui eu trago para vocês um pouco do passo a passo para implantar essa governança para quem está se familiarizando com o termo. Né? Começa por um conselho de administração. Né? Quem é esse conselho? A gente fala a criação de um conselho que seriam os stakeholders. Né? O mercado diz um nome bonito, né? Stakeholders. Isso aí foi uma criação de não sei, salvo engano, era um filósofo que chamava Robert Edward Freeman. Esse cara trouxe o conceito de stakeholder. O que é? São as partes interessadas, que não necessariamente são partes que tenham participações diretas. Pode ser um colaborador, um funcionário. É quando uma empresa com governança corporativa, ela não pensa só no sócio e no acionista. Os stakeholders são todas as pessoas envolvidas naquele processo. É o que está na moda de falar de sustentabilidade, que não está na moda, o mundo quer isso. Quer empresas mais saudáveis, empresas mais comprometidas. Né? É isso que eu hoje
está em alta, né? A Natura ganhou um prêmio internacional por essas situações, né? Ela está sendo valorizada no mundo inteiro. Então, você imagina amanhã o quanto que ela tem de potencial de angariar bons clientes, né? Carbono, queda de carbono, não polui o meio ambiente, né? Nós estamos passando um momento delicado com o meio ambiente. Tudo isso é atrelado aos stakeholders, que são esses, vamos falar, esses conselheiros que iriam compor. Muitas vezes não precisam ser do ramo de vocês, não precisam, mas precisam entender do universo corporativo, né? Por exemplo, vamos falar de um simples empréstimo de banco. Se você tem dentro da sua equipe um empresário que já tomou um crédito, já teve um problema com o banco, provavelmente ele vai conseguir opinar melhor do que uma pessoa que faz parte do seu departamento financeiro, mas que nunca pegou um empréstimo, não sabe nem como negociar uma cláusula de um contrato. Então a governança corporativa traz esse valor para o mercado. Pega, sabe aquele ditado feio? Cada macaco no seu quadrado, cada pessoa. É o seguinte, a gente tem que pensar que alguém sabe mais que a gente em determinado ponto. E vamos lá botar cada um no seu lugar para que isso aconteça. Isso é governança. Se eu tivesse que resumir, governança é isso. E esse conselho de administração serve para isso, porque você tira muitas vezes o olhar viciante daquele tomador de decisão, que é o cara que sentou em cima da empresa e quer achar que ele, com todo o mérito, muitas vezes o cara teve o braço. A gente tem uma ditado que é assim: é difícil chegar no pico, mas é muito mais difícil manter no pico e dar o próximo passo. Então, muitas vezes, uma empresa vem, ela atinge um limiar aqui. Mas o próximo passo só acontece com ajuda externa. E a governança é isso, tá? E selecionar membros com ilibada reputação, né? Buscar pessoas que, de fato, você possa dizer que, olha, eu tenho um conselheiro aqui que, de fato, é um cara ilibado, é um cara que se preocupa, é um cara que tem boas referências, né? Dentro desse conselho. Então, o primeiro passo seria montar esse conselho de administração, tá? O segundo passo seria o comitê de apoio à auditoria. Pensando naquele conceito que eu falei para vocês de transparência, como que eu faço isso? Criação de relatórios precisos, completos e tempestivamente. Ou seja, eu tenho que estar o tempo inteiro gerindo por informações. Não é mais assim, eu acho que o resultado da empresa foi bom, esse ano foi bom, a gente vendeu bem. Não. Cadê o comparativo? Cadê o dado? Cadê o KPI? Cadê o relatório que sustenta essa afirmação que você está trazendo? E mais do que isso, gente, se possível, eu coloco aqui a auditoria externa, né? Não que ela vai resolver tudo, mas muitas vezes o auditor externo, a função dele, legal inclusive, é emitir relatórios, pareceres técnicos, trazendo naqueles relatórios eventuais contingências e incontingências sobre determinado cliente. Então, se a gente está falando de comitê de apoio, eu preciso ter pessoas que tragam dados relevantes. Pensa o seguinte, você faz parte do conselho, você vai decidir, a reunião de conselho vai acontecer uma vez por mês. Imagine se a gente for pensar na reunião de conselho que você não tem um dado estruturado, ela não acaba nunca. Então, além de você poder tomar a decisão mais assertiva, ela é a garantia da transparência e muitas vezes do propósito daquele negócio tal não está daquela forma. Então, tratem o dado, tratem a informação, tratem o relatório como algo imprescindível em todas as fases e façam isso com tempestividade. Não adianta fazer uma vez por ano, tem que fazer sempre. E dentro daquilo, criar os indicadores que vocês entenderem necessários para avaliar o negócio de vocês. E depois a comunicação com os stakeholders. Lembrando que stakeholders são todas as partes interessadas, não é só o conselheiro. Vocês têm que comunicar com quem tá fazendo o seu negócio. Eu digo o seguinte, a gente consegue muitas vezes levar um negócio, é aquela história do braço, meu braço alcança um limite, né? E muitas vezes esse limite não é suficiente. Como que eu faço para esse limite, para esse braço crescer? Então são os stakeholders, são os nossos, como que eu poderia dizer, são as pessoas que promulgam a nossa empresa positivamente porque elas se sentem parte dela. É desde uma pessoa da cozinha até um gerente de fábrica, ou desde um CEO, CFO, até o funcionário ali que acabou de ingressar na companhia. Ele compra o propósito de vocês. Tratar com essa comunicação é importantíssima. É a famosa cultura organizacional. Se a gente não tiver isso, a operação ela não fica de pé. Tá? Então, eu falei tudo isso, né? Vou abrir para vocês para a gente tratar um pouquinho de eventuais dúvidas, porque o que me resta é dizer, e aí, você está pronto para mudar a estrutura, visando a perenidade do seu negócio? É isso que eu quero trazer para vocês, gente. Não tem negócio que, se a gente olhar dentro de uma associação empresarial, seja familiar, seja para uma governança corporativa, seja uma instrução de uma proteção patrimonial, que vai ficar de pé, se a gente não tiver um propósito de perenidade. O que eu provoco vocês é assim,
A gente só se preocupa com o problema e muitas vezes é normal que a gente é ali engolido na atividade quando ele de fato acontece. Mas o importante é a gente prevenir a ele. E uma das formas de prevenir nas empresas é pensar na questão da sucessão empresarial. Lembrando que aqui é uma folha em branco, onde nesse momento você ainda tem a caneta de decidir, no sentido de quem administra, como administra e de que jeito você quer administrar. Muitas empresas podem estar falando, Fernando, para mim não cabe governança, eu sou pequeno. Não estou dizendo isso, não precisa ser a governança. A governança é um caminho de estruturação para trazer alguns benefícios. Mas dentro de cada empresa eu tenho certeza que você implantar, mesmo sem governança, relatórios gerenciais, obrigações e responsabilidades, sucessão empresarial, se eventualmente der uma falta de alguém ou não, deixe previsto, saída de sócio, vai sair, como que eu vou pagar esse cara ou não vou pagar? Vocês vão evitar 90% do problema de vocês. Tudo a gente não consegue, né, imaginar, mas eu acho que numa política de 0 a 10, nós estaremos resolvendo aí pelo menos 80% a 90% pensando em perenidade de negócio, se eu puder passar para vocês. Então, tentei ser breve em alguns pontos. Gente, eu fico super à disposição de vocês, esclarecer aí as dúvidas, né?